dos nossos próprios pecados. Aquilo que não havia nada que pudesse comprar, não havia nada que pudesse ser feito, Deus proveu a nosso respeito. Porque lá na antiga aliança, Deus disse, olha, Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro. Então ele proveu o cordeiro. Jesus Cristo veio por nós. Amém? E se ele proveu o cordeiro, certamente proverá tudo o que nós precisamos. Amém? Não tem tempestade que possa nos parar. Na continuação do texto, a Bíblia diz, o que poderá nos separar do amor de Deus? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição? Irmãos, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Quantos têm Jesus como Senhor? Amém. Diga, Cristo é o meu Senhor. Cristo é o meu Senhor. Aleluia. Então nós vamos começar bem. Eu quero começar essa noite. Na verdade, eu orei muito a respeito. E eu vou trazer uma palavra de educação para você, uma palavra de instrução para você, para o que você foi chamado, irmãos, para fazer a diferença, para o que você foi chamado para fazer algo mais. Amém. E no livro de Lucas, no capítulo de número 6, versículo de número 36, se não me falha a memória, a Bíblia diz assim, por que me chama Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Amém. Então, o que nós vamos aprender aqui, eu quero que você entenda que nós somos uma igreja séria, amém? Amém. Quantos entendem que essa igreja é uma igreja séria? Amém. Por isso você está aqui, porque você é uma pessoa inteligente. Amém. Amém? Você não estaria aqui se entendesse que não tem seriedade aqui. Nós somos uma igreja séria. Amém. E Jesus Cristo disse, olha, porque vocês me chamam Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Irmãos, uma vez que Cristo se tornou o nosso Senhor, e Ele é o nosso Senhor, amém? É necessário que nós andemos nos passos que Ele nos deu para andar. Amém? E não no evangelho da conveniência. Né? Aquilo que é conveniente para nós, nós fazemos. Aquilo que não é conveniente, nós não fazemos. Jesus Cristo disse, irmãos, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Amém? Você pode dizer para alguém que está do seu lado, negue-se a si mesmo. Ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e segue-me. É necessário, irmãos, que haja uma transformação, é necessário que haja uma diferença, é necessário que haja algo que mostre para o mundo que nós agora somos de Jesus Cristo. E mostrar para o mundo que nós somos de Jesus Cristo não é conveniente. Muitas coisas Deus vai chamar você para fazer que vai tirar você da conveniência. Porque entenda, queridos, às vezes nós estamos servindo a Cristo, nós estamos amando a Cristo, estamos andando com Cristo, mas estamos fazendo as coisas da nossa maneira. Eu sirvo a Cristo, eu tenho Cristo como meu Senhor, mas eu oro a hora que quero. Irmãos, a partir do momento que você desejar sair da conveniência, Ele vai te acordar de vez em quando no meio da madrugada para orar. Quando você decidir dizer assim, eu não quero mais o evangelho da conveniência, Ele vai acordar você no meio da madrugada e você vai levantar para orar. Porque, irmãos, Cristo nos chamou para algo sobrenatural e não é natural se levantar no meio da madrugada para orar. No evangelho da conveniência, muitas das vezes nós damos a oferta que queremos, mas quando nós decidirmos sairmos da conveniência, vai chegar um momento que Ele vai falar, dê isso. E você vai fazer como eu já fiz. Coça a cabeça, bate assim do lado do ouvido e diz, sai de Satanás. Mas é Deus falando com você. Para você sair da conveniência, porque na conveniência você dá o que quer, você ora a hora que quer, na conveniência você escolhe o culto que quer vir. Diga, a palavra de Deus está falando comigo. Na conveniência você escolhe o departamento em que você quer trabalhar, o departamento em que você quer servir, e deixa eu dizer algo para você, um dos valores desse ministério é um coração para servir. Amém, irmãos? Um dos nossos valores é coração para servir, é isso que nós ensinamos às pessoas, é isso que nós precisamos ter, porque é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo tem. Foi Ele quem disse, irmãos, quando alguém corrigiu Ele por trabalhar no sábado, Ele disse, olha, o meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Amém, irmãos? Porque às vezes tem pessoas que elas nem querem fazer, e quando elas vêm fazendo, elas se incomodam.
mas nós fomos chamados para fazer alguma coisa. Amém. Eu estava meditando, quase que eu canto aqui, aquele cântico que diz, recebi um novo coração do Pai. Mas eu não vou cantar, porque eu tentei ensaiar e já não deu certo no ensaio. Eu mesmo não gostei da minha voz. Amém, irmãos? Mas tem uma parte que diz, eu preciso de ti, querido irmãos. Quantos conhecem esse cântico? Amém. Eu preciso de ti, querido irmão. Mas quantos de nós estamos dispostos a servir os irmãos que estão precisando de nós? Porque deixa eu falar para você, no evangelho da conveniência, você vive para si mesmo, você busca as coisas que te convêm, busca as coisas que alimentam você, que supre você, que agrada você, mas muitas das vezes você não quer fazer nada pelos seus irmãos. Nós temos departamentos na igreja, irmãos, temos departamento de louvor, de diaconato, de mídia, departamento das crianças, e eu falei aqui na terça-feira, poucas pessoas querem trabalhar com as crianças, porque não dá ibope. As crianças não dá ibope. Quando nós trabalhamos com adultos, irmãos, a Bíblia diz que o evangelho é grande fonte de lucro. Uau, pastor, o que você está dizendo? Irmãos, quando você se doa por pessoas, pessoas são gratas a você. Ou pessoas são gratas a Deus a seu respeito. O texto que a irmã acabou de ler. Quando nós semeamos, porque Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento, aí nós fazemos com força. E quando se fala em semente, irmãos, não está se falando somente de dinheiro. Porque hoje em dia está fácil para nós pagar tudo. É mais fácil eu comprar um iPhone para minha filha do que dar a devida atenção que ela merece e que ela precisa. Você está comigo? É mais fácil eu pagar uma babá do que cuidar deles. Hoje em dia, tudo, irmãos, nós estamos comprando. Graças a Deus, somos todos endinheirados. Amém. Mas quando se fala em semente, irmãos, está se falando em semear a vida. E a Bíblia diz, irmãos, que por vosso intermédio serão tributadas muitas graças a Deus. Amém. Quantas mães de filho pequeno tem aqui agora? Filho pequeno. Você dá graças a Deus que tem tia lá na sala cuidando do seu filho agora? E você pode congregar e ouvir a palavra sem a criança no seu pé. Mamãe, mamãe, mamãe. Não é assim? Irmãos, nós damos graças a Deus por aquela equipe que está lá atrás. Você está numa igreja agora, você está numa cadeira limpa, uma igreja toda organizada, cheirosa. Nós damos graças a Deus pelo diaconato dessa igreja e as equipes de limpeza que vêm preparar tudo. Então, irmãos, nós pensamos que semear é só dar dinheiro, mas semear é a vida, vai muito além do dinheiro que nós damos, irmãos. Tem a ver com a vida, porque é diferente, irmãos, de um clube. A igreja não é um clube. Eu quero entrar por esse caminho com você. Igreja não é um clube, porque em um clube nós fazemos aquilo que é conveniente a nós mesmos. Em um clube nós fazemos tudo que nós queremos, nós vamos a hora que queremos, curtimos aquilo que nós queremos. Mas igreja é diferente, não tem a ver com você, não tem a ver com os seus deleites, com os seus prazeres pessoais, mas tem a ver com o outro. Você está comigo, irmãos? Você não vem aqui, irmão, só para receber. Eu até entendo que no princípio, quando nós somos novos convertidos, então tudo nós queremos para nós, queremos a palavra toda para nós, queremos que o diácono imponha as mãos sobre a nossa cabeça, queremos que o profeta entregue uma palavra, queremos que o pastor faça até milagre, prodígio, maravilha, estamos esperando acontecer alguma coisa, sim, mas como todo bebê, irmãos, nós crescemos. Amém. 2 cresceram. Vou falar de novo para ver se alguém cresce nesse período. Como todo bebê, nós crescemos, irmãos. Amém. E quando nós crescemos, agora não somos mais dependentes do leite, agora nós somos os provedores. Amém. Quantos estão prontos para ser provedores? Amém. Porque, irmãos, se nós estivermos sempre esperando receber, nós vamos inchar. E vamos engordar, e seremos crentes tão gordos, que qualquer coisa vai nos incomodar. Quando você está muito gordo, tudo incomoda você. Olha, esses irmãos aqui hoje vão receber imposição de mãos para o diaconato. Mas esse irmão que está chegando agora está incomodando o gordão aqui. Você entende? Quando você está muito gordo, tudo começa a incomodar você. É necessário, irmãos, a Bíblia diz que Deus nos faz abundar. Para quê? Para toda a generosidade. Quantos estão abundantes da palavra que nós temos? Quantos têm uma boa palavra nessa igreja? Amém. E você não tem uma boa palavra só porque essa igreja dá, é porque você é crente, você busca. Amém.
É porque você é um crente que lê, você é um crente que ora, você é um crente que busca conhecimento, você ouve pregações, você está envolvido com as coisas de Deus, então você está se enchendo, irmão, se enchendo, e tudo isso é para generosidade, é para fazer alguma coisa por alguém. Porque o evangelho não consiste, irmãos, em nós mesmos. O evangelho não consiste na conveniência. O que é conveniente para mim eu faço, mas o que não é, isso eu não vou fazer. E eu nem me importo com alguém que esteja do meu lado. Então, quando nós cantamos, olha, eu preciso de ti, querido irmão, eu não quero a tua companhia, eu quero poder contar com você. Quando eu canto, eu preciso de ti, é porque eu quero poder contar com você de verdade. Para quê? Para tudo. Não só para o que é conveniente. Amém, irmãos? Você está comigo? Amém. Aleluia. Tem muito mais do que a conveniência, irmãos. Tem muito mais do que a conveniência. Nós costumamos confessar de púlpito várias vezes. Diga aí, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Que mais? Está vendo como vocês sabem? Vocês estão alinhados. Quantos sabem aqui que é sacerdócio real? Povo santo, de propriedade exclusiva de Deus. Eleitos, santos, amados, chamados para reinar, prósperos, filhos de Deus. Ei, irmãos, nós estamos cheios dessas coisas. Nós estamos cheios dessas coisas. Mas na confissão, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Também nós deveremos acrescentar, eu pratico o que a Bíblia diz para eu praticar. E praticar o que a Bíblia diz para nós praticarmos é andar como Cristo andou, irmãos. Não andar mais como a Silvana, não andar mais como o Márcio, não andar mais como Michele, mas andar como Cristo, porque foi para isso que Ele nos chamou. Amém. Porque até o momento em que nós queremos fazer do nosso jeito, as coisas sempre do nosso jeito, irmãos, que evangelho nós estamos vivendo? Porque evangelho, a Bíblia diz, irmãos, que evangelho é o poder de Deus, para quê? Romanos 1,16, põe na tela para mim, por favor. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho. Diga evangelho. Olha que palavra bonita, evangelho. Diga boas notícias. Jesus veio para quê? Para pregar o evangelho, para trazer as boas novas. Amém? Pois eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação, irmãos. Tem a ver com pessoas. Tem a ver com pessoas. Quando foi, irmãos, que nos tornamos passivos com respeito ao evangelho? Quando foi que paramos? Quando foi que nos tornamos passivos com respeito às coisas de Deus, irmãos? O evangelho é poder para quê? Não é para eu ficar cheio do poder aqui não, irmãos, igual super-heróis, não. É para fazer alguma coisa com ele. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vou traduzir para os dias de hoje. Primeiro aqui da igreja e depois do mundo inteiro. Amém. Nós fomos chamados para um evangelho de poder, para promover salvação. Amém. Nós fomos chamados para um evangelho de poder, irmãos, para promover o irmão. Nós fomos chamados para um evangelho de poder, para doar as nossas vidas por amor aos irmãos. Eu tenho um certo problema com a minha liderança, irmãos, porque eu preciso aprender a liderar, eu preciso aprender a delegar, porque eu sou uma pessoa que se eu puder fazer para aliviar o seu peso, eu faço. Mas por quê? Cristo me ensinou assim. Cristo me ensinou, Ele disse, eu não vim ao mundo para ser servido, e sim para servir. Amém. Então, se eu tiver que escolher entre você me servir um café e eu servir o café a você, eu vou te servir. Amém. Alguns coaches de liderança ensinam contra isso. Nós precisamos aprender a delegar. Precisamos aprender a colocar as pessoas no lugar certo. Precisamos aprender a nos posicionar como cabeça e não como cauda. Glória a Deus, irmãos, a Bíblia diz isso, mas é diante de Satanás. O diabo não vai colocar você para baixo mais. Você não está mais sob o jugo de Satanás. Você agora pertence ao Senhor. Sim, agora eu sou cabeça, juntamente com Cristo, porque eu faço parte do mesmo corpo. Amém. Ele é cabeça da igreja, irmãos, nós estamos com Ele. Então nós não somos mais cauda. Caminhamos com Ele, sim. Mas, irmãos, a nossa dificuldade de servir pessoas está tão grande, que nos dias de hoje, empresários, quantos empresários nós temos aqui? Amém. Aleluia, quantos chefes nós temos aqui?
nos dias de hoje, empresários têm dificuldade de conseguir funcionários. Por quê? Porque nós estamos com dificuldade de servir pessoas. Entramos numa empresa e logo entendemos, a empresa é rica. Pernambuquinho é rico. A empresa é rica. Se quebrar alguma coisa da empresa, a empresa é rica. Sabe, estamos com dificuldade de servir pessoas, irmãos. E isso não vem de Deus, isso é ego. Isso é a conveniência. Queremos chegar a hora que queremos. Queremos fazer o nosso próprio horário, queremos fazer a nossa própria escala, queremos fazer sempre do nosso jeito. E isso, irmãos, não vem do Senhor. A Bíblia nos ensina, irmãos, o que está acima de todo mandamento. Não adianta você vir para a igreja e procurar ser a pessoa mais certa do mundo. Porque o que está acima de todo mandamento, alguém perguntou a Jesus, Senhor, qual o grande mandamento na lei? Ele diz, o primeiro é, ame ao Senhor teu Deus, diga de todo. Ele fala de todo o teu coração, todo, irmãos, completo. De todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Ou seja, não é pela metade, irmãos. Amar a Deus por completo. Primeiro, grande mandamento da lei. E o segundo, semelhante a este, é ama o teu irmão como a ti mesmo. Então, irmãos, está relacionado a pessoas sempre. Está relacionado a amar pessoas. Porque, presta atenção, irmãos, o teu chefe é uma pessoa. Obrigado pelo amém. Quem não tem chefe falou. Tem chefe? O teu chefe é uma pessoa. O teu encarregado é uma pessoa. Quem está sobre você é uma pessoa. Quem está debaixo da sua liderança são pessoas. E nós precisamos amar as pessoas como a nós mesmos. Como eu queria ser tratado se eu estivesse no lugar do chefe? Como eu queria ser tratado se eu estivesse no lugar do liderado, do servo? Então, da maneira que você quer ser tratado, é assim que nós devemos tratar os outros, irmãos. Eu falei aqui na terça-feira, é tão gostoso para as mães ter os seus filhos lá, mas é tão difícil para nós conseguirmos professores para o departamento infantil. É bom para as mães, mas é difícil para nós conseguirmos gente para ir lá servir. Por quê? Porque no evangelho da conveniência é mais gostoso ficar aqui. Porque Deus habita no meio dos louvores. Então é gostoso estar no meio dos louvores, onde Deus habita. Não é assim? É mais gostoso, é mais conveniente, porque eu vejo todos vocês. Se prepara que nós estamos indo para uma igreja que vai precisar de pelo menos 2 diáconos lá no trânsito, lá fora. Só para olhar o carro dos irmãos. E vai ter diácono que vai vir na igreja e não vai poder nem congregar, vai estar lá olhando o carro dos irmãos. E vai servir, irmãos. Enquanto isso, as pessoas vão estar dentro, recebendo a palavra, sendo cheias, sendo transformadas, porque tem alguém que se importa com pessoas fazendo o trabalho. Nós fomos chamados para se importar com pessoas, querido. Deixa eu falar, essa pessoa que está do seu lado é uma pessoa muito importante. Irmãos, eu não me conformo às vezes quando uma pessoa dos nossos... Quantos aqui sentem falta de um dos nossos de vez em quando? Quando uma pessoa dos nossos passa uma semana sem vir à igreja, 2, 3, 1 mês, e você nem pergunta dessa pessoa. Rapaz, cadê fulano, hein? Pastor, sabe de fulano? E você não tem coragem de buscar o número daquela pessoa no grupo e dar uma ligadinha para dizer assim, ei... Você está bem, estamos sentindo a sua falta, irmãos. Nós estamos na era da ligação ilimitada. WhatsApp ilimitado para mandar mensagem para as pessoas. Você nem precisa sair da sua conveniência, do seu sofá, para ir até lá visitar a pessoa. Você pode dar uma ligada para ela. Ei, pessoa, você está bem? Mas entenda, irmãos, nós chegamos aqui, aí nós nos distraímos, glória a Deus. Olha, o Robertinho chegou, glória a Deus. E aí, rapaz, que beleza te receber, que bom. Ah, chegou a Silmara, glória a Deus. Mas e o que não está? Cadê ele? Ele não veio ontem, não veio hoje,
não veio semana passada, e quem deu uma ligadinha para saber? Entenda, irmãos, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E eu não sei o que você pensaria se eu tirasse uma unha sua agora. Só uma unha pequenininha, a menorzinha que você tem. Tirasse de modo bem legal assim. Ei, ela vai fazer falta. Ó, aquela coçadinha básica no ouvido assim, ó. Precisa da unhazinha, né? Sem a unha, você é uma salsicha entrando. Precisa da unha para coçar. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos fortalecer uns aos outros. Não jogue, irmãos, o peso da igreja inteira em cima do pastor. Não é responsabilidade só do pastor, é responsabilidade da família, cuidar da família. Amém. Amém, irmãos, nós somos da família de Deus. E é responsabilidade da família, cuidar da família. Eu preciso ver o rosto de vocês, irmãos. Eu me alegro vendo vocês, e quando um não vem, eu olho assim, ó. A igreja está cheia. Aí eu dou uma olhadinha assim. Rapaz, onde é que está o Henrique? A igreja está cheia. O Henrique, cadê? Está lá atrás. Às vezes ele está lá atrás. Eu vejo. Às vezes não está. Não veio. Eu sei, irmãos, quando não vem. Onde está o Almir? Eu fico olhando. Cadê o Almir? Rapaz, o Almir já... 2 cultos que não vem já o Almir. Eu quero saber. Outro dia eu já estava quase abrindo uma hashtag, cadê Almir já? Mas o Almir está aqui. Glória a Deus pela vida do Almir, ele é muito amado, né? Quantos amam o Almir aqui? É tão gostoso quando a pessoa está bem na dele assim, aí todo mundo faz essa festa, né? Legal, né, Almir? Depois você se vinga. Amém, irmãos? Nós precisamos sair do evangelho da conveniência, amém? Aleluia. Cadê? Onde é que eu estou? Abre sua Bíblia comigo em 2 de Coríntios, no capítulo de número 5 e versículo 13, por favor. 2 Coríntios 5,13. Hoje é um dia todo especial, nós temos levantamento de diáconos, temos ceia do Senhor, então coisas grandes estão acontecendo. E os filhos de Deus desfrutam de todas as grandezas que Ele tem para nós. 2 Coríntios 5,13 diz assim: porque se enlouquecemos, é para Deus. Diga, para Deus. Percebe que não tem só a ver com você. Se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Ou seja, é para Deus e é para os irmãos. Presta atenção, Paulo está escrevendo para os coríntios. Se enlouquecemos, é para Deus que enlouquecemos, porque enlouquecemos mesmo. Não temos mais, irmãos, a nossa vida por preciosa, é o que Deus quer que nós façamos. Eu me lembro do testemunho de um pastor, irmãos, que foi acordado no meio da madrugada, o Espírito do Senhor acordou ele e disse: olha, vá até o mercado tal, que era 24 horas, e fique lá do lado do caixa. E ele foi até o mercado tal e ficou do lado do caixa. Quando chegou certa pessoa no caixa, o Espírito disse: pague a conta dela. Então a pessoa estava lá, de repente uma mulher com 2 carrinhos bem caprichados disse: foi o Senhor que Deus mandou para pagar minha conta? Porque eu estava na minha casa e Deus falou comigo: vá até o mercado e faça a maior compra, que vai ter um homem do lado do caixa lá que vai pagar a sua conta. Entenda, irmãos, quando nós sairmos do evangelho da conveniência, e às vezes você vai usar o cartão de crédito, porque se Deus mandou você fazer, você deve fazer, porque recurso vai chegar. Amém. Nós acabamos de cantar, irmão, se Ele proveu antes, certamente Ele vai prover de novo. Amém. Eu estava aqui agora, irmãos, eu me alegro com coisa tão pequena, porque minha filha começa a puxar, sabe filho quando começa a puxar assim sua roupa? Minha filha começa a puxar aqui minha roupa. Pai, cadê minha oferta? Pai, cadê minha oferta? E eu disse: rapaz, você devia ter procurado antes do culto. Eu sempre falo para ela: é antes do culto que você me procura. No meio do culto, às vezes, estou até sem carteira, não estou com carteira aqui. Aí eu falei: vai lá dentro, minha carteira está lá dentro. Aí ela foi. Mas o desejo dela de ofertar, irmãos, ela ficou ali me importunando, igual aquela viúva com o juiz Inico. O desejo dela de ofertar foi incrível. Aí eu disse: olha, pega... Incrível não, foi incrível, tá? Porque incrível é para incrédulo.
O desejo dela de ofertar, eu falei, vai lá, pega o envelope, vai lá dentro, pega a minha carteira. Aí ela pegou o envelope aqui com a diaconisa e foi lá dentro pegar a minha carteira, pegou um valor na minha carteira, e quando veio aqui que ela abriu o envelope para colocar o valor, já tinha dinheiro dentro do envelope. E era um valor 10 vezes maior do que o que ela pegou na minha carteira. O que é isso, irmãos? Se Deus provê antes, Ele provê hoje. O que nós precisamos é desejar fazer alguma coisa. Então, se nós enlouquecemos de sair no meio da madrugada para pagar a conta de alguém, quantos loucos tem aqui para fazer isso? Amém. Se você ainda não chegou nesse nível, então Deus vai chamar você no meio da madrugada para ir fazer a compra, porque vai ter alguém para pagar a sua conta lá. Amém, amém, irmãos? Se nós enlouquecemos, é para Deus que nós fazemos isso. E se conservamos o juízo, é para os irmãos. Então a nossa vida é para Deus e é para os irmãos também. Amém. Não é uma vida simplesmente para nós mesmos, irmãos. Nós precisamos aprender a viver de modo digno do Senhor, viver para Ele de fato. E viver para Ele é viver como Ele. Amém. Eu fico imaginando Jesus lavando os pés, irmãos. Alguém aqui já teve chulé? Não levanta a mão, relaxa. Eu vou levantar sozinho, eu já tive. Imagina Jesus lavando os pés dos discípulos. Eu fico imaginando, irmãos, eu não sei se tinha sapatos assim, mas quando eu vejo nos filmes, eram aquelas sandálias abertas. Então os pés eram encardidos mesmo. E Jesus lavando os pés dos discípulos. E alguém diz, não lava não, rapaz, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Porque eu vim para isso. Entende, irmãos? Imagina hoje na igreja, eu convidar você e dizer assim, irmão, eu estou querendo lavar o pé de todo mundo na igreja, eu quero que você lave. Eu, pastor? Pegar tanto pé com chulé. Aqui não tem não, amém, irmãos? Mas é necessário, irmãos, nós fomos chamados para fazer o que Cristo fez por nós. Ele deu a vida por nós, logo nós damos a vida por Ele. Amém? Abre sua Bíblia também. Em Mateus, no capítulo 20, versículo de número 25, por favor. Deixa eu terminar de ler primeiro o texto de Coríntios, por favor. Pode ficar com a Bíblia aberta aí, que eu vou terminar de ler o texto de Coríntios. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, Cristo morreu pelas pessoas, amém, irmãos? Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu. Amém? Então nós vivemos hoje não mais para nós mesmos, mas para Ele. Vivemos para Ele, irmãos. Eu gosto de um cântico, vez por outra eu me pego cantando. Eu quero viver para Ti, sonhar os Teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer. É o nosso desejo, deve ser esse. Deve ser viver para Ele, irmãos. Ele nos chamou para viver para Ele. Eu sei, todos nós desejamos coisas, irmãos, mas quando você vive uma vida de fato para o Senhor jamais vai te deixar faltar alguma coisa. Amém. Quando você está servindo Ele, quando você está frutificando para Ele, porque foi para isso que você foi chamado, Ele jamais vai te deixar faltar algo, irmãos. Porque a mim se apegou com amor, o Senhor diz, eu o livrarei, saciá-lo-ei com longevidade de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A salvação é em todos os aspectos. A salvação de Deus para você e para mim é em todos os aspectos. Porque a mim se apegou com amor, diz o Senhor, eu o livrarei. Deus tem coisas grandes para nós, o que nós precisamos? Nos apegar a Ele com amor. Amém, irmãos? Aleluia. Eu disse Mateus, não disse? Mateus 20, 25, então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, eu não sei se você é ambicioso e deseja se tornar grande, mas Jesus ensina qual o caminho.
quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Ou em resgate de muitos. Nós fomos chamados para servir. Amém. Diga, eu tenho um coração para servir. Servir, irmãos, não é na conveniência. Eu costumo dizer, irmãos, até brincar com os músicos e falar que músico é engraçado, que músico, quando chega na igreja, pode ter um defunto estendido no chão, que o músico vai, passa o defunto e vai afinar o violão. Graças a Deus, os músicos dessa igreja, de tanto ouvir isso, já estão diferenciados já. De tanto ouvir isso, quando eles chegam, porque eles veem desordem, eles já colocam tudo em ordem já. Glória a Deus pelos músicos dessa igreja que já estão treinados. Amém? Mas é muito comum por aí afora, viu? O músico vai direto lá, mas graças a Deus nós estamos treinados, porque saímos da conveniência. Para músico, irmãos, o que músico gosta de fazer? Tocar. Músico gosta de tocar. De repente, na hora do ensaio, chegou os músicos, tudo para ensaiar, tudo bonitinho, as cadeiras da igreja estão tudo revirada, porque teve festa no dia anterior, as cadeiras estão tudo revirada. Músicos, vamos arrumar as cadeiras aí. Hoje vai ser a sinfonia das cadeiras. E aí a gente começa a montar as cadeiras, os músicos agora vão suar todas essas camisas bonitas que eles veem aí, ó, tudo organizado, tudo suado. As mulheres de salto alto aí, ó, passando pano no chão, que legal, né? Graças a Deus pelo diaconato da igreja também. E pelas equipes de limpeza, que nos ajuda muito. Amém, irmãos? Mas, se necessário, nós precisamos estar prontos a sair da conveniência. Se necessário cantar, eu canto. Eu já cantei, viu? Vocês aqui não viram, a igreja pegou fogo. Ah, você pensa que eu nunca cantei. Eu já cantei na igreja, no grupo dos varões, e a igreja pegou fogo. Amém, irmãos? Havia unção no negócio. A unção que capacita. Quando acabava o cântico, a voz era essa mesmo. Não tinha outra, não. Amém, irmãos? Nós fomos chamados para produzir, amém? No livro de João, no capítulo 15, versículo de número 16, a Bíblia diz que Jesus nos escolheu para darmos frutos. Diga, eu fui escolhido por Deus para dar fruto. E fruto permanente. Fruto permanente não é quando eu quero. Você está comigo, irmãos? Fruto permanente não é quando me convém. É quando Ele quer, na hora que precisa, na hora que qualquer um dos meus irmãos precisam, eu estou lá para dar fruto com Ele. Amém? No livro de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, é engraçado que a Bíblia diz, irmãos, que nós somos sacerdócio real, povo santo, de propriedade exclusiva de Deus, mas ele diz a fim de proclamar as verdades de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele. Proclamar para quem? Para quem ouça. Para alguém que vai ouvir, que seja para as nossas crianças, que seja lá no trânsito, quando estivermos organizando os carros, dizer, ei, que bom que você veio, Deus tem uma palavra para você essa noite e vai transformar a sua vida. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou, irmãos, das trevas para a sua maravilhosa luz. Para isso nós fomos chamados. E então Deus nos deu o seu melhor, derramou sobre nós o Espírito Santo, como está escrito em Atos no capítulo 2, que o Espírito foi derramado. Mas no capítulo 1 e no versículo 8 ele diz, ei, vocês receberão poder, diga poder. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Então nós fomos chamados para fazer alguma coisa com o que recebemos. Eu creio, irmãos, que se você pegar essa palavra hoje, você vai começar a produzir mais. E em menos de 2 meses não vai caber mais de gente nessa igreja, porque você vai servir gente. E você vai buscar gente, você vai farejar gente. E vai sair correndo atrás de gente. Buscar gente, irmãos, porque gente é o que Deus ama. Se você ama a gente, então você ama o que Deus ama. Então você está ligado com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Eu preciso já terminar porque tem muita coisa para fazer ainda. Lembra que nós fomos chamados para os outros, amém? Nós estamos aqui por causa dos outros também, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que conseguem se dar bem sozinhas. Eu vou falar para você, citar
um exemplo de um empresário, um grande empresário que tem lá que tem seu patrimônio avaliado em 100 milhões de dólares. Vamos colocar valores no negócio. Um empresário que tem um patrimônio avaliado em 100 milhões de dólares, irmãos, um empresário como esse, ele pode viver só de aplicações. Você concorda? Quantos economistas temos aqui? Ele pode viver só de aplicações. Ele faz uma aplicação de 50 milhões, faz uma aplicação de 90 milhões, e ele vive só de aplicações, mas ele tem centenas ou milhares de funcionários, e ele se importa com os funcionários dele. Por isso a empresa dele não fecha, porque ele poderia viver bem sem a empresa, mas ele tem que manter o ciclo, irmãos, funcionando, e as pessoas têm que se manter com os seus salários. Então ele pega os 100 milhões, investe 100 milhões, para que 100 milhões de pessoas sejam alcançadas. Você está comigo? Tem pessoas como você, que já é experimentado na fé. Quantos experimentados temos aqui? Amém. Tem pessoas que podem, irmãos, viver bem um evangelho saudável, sozinha. Tem pessoas aqui de oração. Nenhum amém, eu esperava pelo menos por um dessa vez. Tem pessoas que têm compromisso com Deus, que ama a Deus. E que busca a direção dele. Tem pessoas que oram até para ir ao mercado, irmãos. Senhor, me guia no mercado. Senhor, eu não quero comprar nada que seja vaidade. Tem pessoas que oram até para ir fazer compra de supermercado. Tem pessoas que oram por vaga de estacionamento no centro da cidade. E sempre tem, irmãos, é incrível. Pai, no nome de Jesus eu oro para que tenha uma vaga bem lá, na frente da loja. Aí eu que estou dirigindo sou beneficiado. Vou lá e... na frente da loja. Porque tem gente que ora até por isso. Pessoas, irmãos, que têm uma vida de oração, que têm uma vida saudável em Deus, que dá para se manter crente até a vinda de Jesus Cristo. Mas entenda, nós não fomos chamados só para nós mesmos. Nós não fomos escolhidos por Deus só para nós mesmos, irmãos. Nenhuma questão natural, se nasce um bebê, se cresce um bebê, se torna uma criança saudável, um adolescente saudável, um jovem saudável, e até certo ponto alguém carrega essa criança. Mas a criança cresce, se torna um adulto. Quando se tornou adulto, agora essa criança, esse adulto carrega outros. É assim que funciona, queridos. Então estamos aqui por nossa causa, mas também pela causa de outros. Amém? Nós estamos aqui para abençoar uns aos outros, para facilitar a vida dos outros. Glória a Deus, eu falo desse grupo de louvor porque eles facilitam demais a nossa vida, irmãos. Como é gostoso cantar com eles. Eu já congreguei em igreja que era só uma pessoa que mal sabia o violão, e era blém, 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 e dificulta a adoração. Mas quando tem uma equipe boa, irmãos, nos servindo, como é fácil cantar com eles. Como é fácil trabalhar com esse diaconato, irmãos. Eu costumo vir à igreja no domingo às 7 da manhã, mas hoje eu decidi dormir um pouco mais, por isso que eu estou bem animado. Hoje eu decidi dormir um pouco mais, eu vim por volta de 11 horas da manhã na igreja. Quando eu cheguei aqui, essa mesa já estava montada. E eu disse, que bom que tem gente na igreja trabalhando, servindo os irmãos. Como eles facilitam as nossas vidas, queridos. Agora, se tem pessoas facilitando a minha vida, por que eu não posso facilitar a vida de outros? Por que eu não posso, irmãos, me colocar à disposição para dizer, não só, eu preciso de ti, querido irmão, mas dizer para ele, conte comigo, querido irmão. Eu estou aqui para você. E às vezes mesmo sem dizer para ele, dizer para mim mesmo, o Rivaldo pode contar comigo. Os irmãos da igreja podem contar comigo. Pastor, conta comigo. Para o que for preciso, para o que for necessário. E eu conto com você. Amém. Eu costumo dizer que essa igreja só existe por sua causa. Amém, irmãos? Amém. Não é por causa do pastor, que o pastor não mantém a igreja. Quem mantém a igreja é vocês. Amém? Amém? Quem sustenta a igreja é vocês. Quem faz a igreja crescer são vocês. Amém. Vocês só podem decidir em que nível vocês querem. Se vocês quiserem nesse nível, tá bom, glória a Deus. Eu estou vendo aí umas 5 cadeiras vazias só. Então não cabe mais pessoas praticamente. Se vocês quiserem manter esse nível, glória a Deus. Mas eu desejo crescer mais. Então eu vou produzir mais. Se você quiser produzir comigo, amém, irmãos? Salvando vidas, ajudando pessoas, fortalecendo pessoas, ligando para as pessoas, porque elas são importantes.
Amém? Eu vou ler alguns textos com você para terminar essa mensagem. Nós vamos orar pelos diáconos. Mateus capítulo 5, versículo de número 19. Eu acho que é esse, abre lá para mim. Não é 19. Eu sei que é Mateus 5, já vou encontrar aqui para você. Mateus 5. Eu comprei uma Bíblia que eu posso aumentar a letra aqui, porque... E versículo de número 9. Não é 19, é 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No primeiro sermão de Jesus Cristo, ele já fala sobre pacificadores. E pacificar está envolvido com pessoas. Você não pacifica uma pessoa só. Não se pacifica sozinho. Então, pacificar está envolvido com pessoas. Pacificar é promover paz. Você está comigo? Sim ou não? Você pode ser um grande promotor da paz. Você pode promover muita paz. Promotor não, é provedor, viu? Português meu, faltei essa aula. Provedor de paz. Você pode promover paz entre os irmãos. Quantas vezes, irmãos, um de nós chegou na igreja quebrado emocionalmente? Algum de vocês já chegou quebrado emocionalmente aqui? Chateado com alguma coisa? E de repente já começou nos louvores, irmãos. Aquele louvor agradável. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. E aquilo começa a trazer dentro dos nossos corações paz. Paz. Paz começa a ser gerada dentro. Então, bem-aventurados são os pacificadores. Aí vem alguém dirigir o culto e já começa dizendo: Deus é bom, Ele está cuidando de você. Aí você, ufa, Deus está cuidando de mim. Aí de repente você vem com um problema familiar bem grandão. Aí vem o pregador e diz: ei, você, a sua família pertence ao Senhor. Deus está cuidando da sua família. Aí você sai daqui, uma nova pessoa. Porque você foi pacificado nesse lugar. Houve paz no seu coração, porque alguém ajudou a promover paz. Amém, irmãos? E é para isso que nós fomos chamados, para promover a paz, irmãos. Para promover bênção, para promover alegria, para promover saúde, para promover, irmãos, os outros. Amém? Romanos, no capítulo 12, versículo 18, diz: se possível, quanto depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Percebe que não é só relacionado a você, é relacionado às pessoas. O que eu puder fazer para manter você aliviado, eu vou fazer. E assim nós devemos ser, queridos. Devemos promover essas coisas, no que depender de mim. Ah, mas o cara não vai com a minha cara. No que depender de mim, eu terei paz com essa pessoa. Amém, irmãos? Porque é para isso que a Bíblia nos chamou. Romanos 14, 19 diz: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Para quem não sabe o que é edificação, é construção, é construir. Então nós devemos seguir a paz e de construir pessoas. Nós precisamos construir coisas. Nós precisamos construir, irmãos, uma fortaleza no coração das pessoas. Construir algo de bom no coração das pessoas. Nós fomos chamados para isso. Amém, irmãos? Não é só para nós. Você está aqui para isso? Amém. Sim ou não? Quantos estão prontos para dar mais? Amém. Gálatas capítulo 5, versículo de número 26 diz: não nos deixemos possuir de vanglória. Vanglória é quando você está olhando só para si mesmo, você é o tal e ninguém é melhor que você. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pastor, por que você está dizendo isso? É possível ter essas coisas no meio de pessoas? Sim. É possível, irmãos. Quando tem alguém do seu lado, você está orando há 10 anos por sua bênção. Ai, Senhor, eu preciso tanto dessa casa, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de uma casa nova. Aí vem alguém e fala: rapaz, Deus me deu uma casa nova. Aí você,
Aí sua oração muda. Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Não, irmãos, nós devemos nos alegrar. Recebemos testemunhos esses dias de pessoas sendo promovidas em trabalho. Ei, nós devemos celebrar a vitória dos nossos irmãos. Rapaz, quando vem um irmão aqui e diz, olha, eu troquei de carro. Aleluia! Nós devemos celebrar a vitória dos irmãos, queridos. Nós devemos celebrar a promoção deles. Nós devemos celebrar o progresso deles. Trocou, O teu não já estava bom? Não sei para que isso. O irmão já tinha um carro de 100 mil, trocou por um carro de 200. Besteira. Podia ajudar, né? Inveja, irmãos, é feio. Tem um de 100, compra um de 500 mil, compra uma Ferrari de 1 milhão. Encosta aí na porta aí, a gente vai colocar alguém para tomar conta. Para ninguém arranhar. Celebrar, irmãos, a vitória dos irmãos, nós fomos chamados para isso. Certa vez uma mulher estava lá investindo um perfume caríssimo, lavando os pés de Jesus com um perfume caríssimo, irmãos. Aí o invejoso que estava lá no meio deles, um invejoso que estava na equipe de trabalho, era um dos apóstolos, não era? Escolhidos por Jesus. Invejoso, irmãos. Que desperdício, né? Pegar esse perfume caro aí para lavar pé? Que desperdício. Não poderia vender e dar aos pobres? Não era com os pobres que ele estava preocupado, queridos. Porque a Bíblia diz que ele saqueava a bolsa. Não era com os pobres que ele estava preocupado, não, era consigo mesmo. E a Bíblia chama ele de filho da perdição. Você está comigo, irmãos? Você ainda está na igreja? Amém. Glória a Deus. Então nós não devemos, irmãos, ter inveja uns dos outros e nem provocar uns aos outros. E para terminar, eu quero ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 8. Celebrando a vitória dos nossos irmãos. Aleluia. 1 Pedro 3,8 diz, finalmente. Diga, finalmente. Finalmente o pastor está acabando com esse discurso chato. Deus é bom, irmãos, Ele quer alcançar você. Negócio é esse, pastor, eu vim aqui para receber uma palavra de fé, eu vim aqui para pular e dançar, eu vim aqui para me alegrar com a palavra. Você está dizendo para eu servir os outros? Irmãos, assim você vai crescer mais. Amém. Se você quiser ser o primeiro, então sirva aos outros. Amém, queridos? Finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente. O que é compadecidos fraternalmente? É se compadecer dos seus irmãos. Ei, eu perguntei para uma mãe, cadê sua bebê? Está doentinha. Ei, não é a bebê dela que está doentinha, é a nossa bebê que está doentinha. Precisamos nos compadecer uns dos outros, irmãos. E nós vamos orar por ela. Porque nós não podemos, irmãos, ir lá e resolver o problema, mas nós conhecemos quem pode. Sejam compadecidos, irmãos. Fraternalmente. Sejam amigos. Tem amigo lá? Amigos. Misericordiosos. Como é fácil, irmãos, nós dar um pontapé em alguém. Porque, rapaz, olha, falhou. Rapaz. Quanto já ouviu o termo fulano caiu da graça? Tem gente que diz caiu da graça, tem igreja que diz que fulano caiu da graça. Porque alguém cometeu um erro, alguém cometeu um deslize. Aí nós somos muito rápidos para excluir aquela pessoa, nós não podemos ser assim, irmãos. Jesus Cristo ensinando, pregando, corrigindo os fariseus, ele diz, ide porém aprender o que significa misericórdia quero e não holocausto. Em outras palavras, de que vale tanto sacrifício, de que vale tudo que você faz, se você não tiver misericórdia dos outros. Amém. Se você não tiver compaixão dos seus irmãos. Irmão, se você errar, não quero que você erre, mas se você errar, você vai encontrar um abraço aqui. Aleluia. Se você falhar, irmãos, não se esconda, não fuja. Vem para perto. Porque você vai encontrar aqui conforto, consolo, um abraço, uma palavra, irmãos, que vai colocar você para cima e vai te dizer, vamos tentar de novo, vamos acertar de novo. Amém, irmãos?
É para isso que nós estamos aqui, amém? Como igreja. Amigos misericordiosos, humildes, não pagando o mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo. Se eu souber aqui, irmãos, que alguém da igreja está falando mal do outro, eu vou chamar você para conversar comigo. Porque você não foi chamado para falar mal de ninguém. Amém? E eu aconselho, se alguém falar mal de alguém para você, diga rapidamente, vamos mudar de assunto. Vamos falar de outra coisa. Fale de futebol, sei lá. Se quiser falar mal, pode falar dos times ruins aí. Pelo contrário, bem dizendo, pois, para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Quantos querem receber bênção por herança? Então o caminho está no texto, queridos. É sendo misericordioso, é sendo compassivo, é entendendo que o seu irmão é semelhante a você. Do modo que ele erra, você pode errar. Do modo que ele acerta, você pode acertar. Do modo que a vitória chegou para ele, você celebra a vitória dele, a vitória também chega para você, porque você recebe bênção por herança. Amém, irmãos? É isso que nós recebemos, bênção por herança. Você está pronto para receber? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou terminar essa parte, queridos. Eu ainda vou orar com você. Mas você recebeu essa palavra, sim ou não? Amém. Você se importa com os seus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então agora nós vamos fazer aquilo que nós está preparado para fazer. Nós temos aqui 5 diáconos. Glória a Deus. Eu queria que os diáconos ficassem de pé. Vira para lá, por favor. Isso. Aleluia. Isso é celebrar com a vitória dos seus irmãos, amém? Eles são diáconos em treinamento, pode virar para cá de novo. Eles são diáconos em treinamento, já têm servido no diaconato da igreja. Mas nós decidimos fazer assim porque a Bíblia diz para nós fazermos assim, amém? E por um tempo eles estão aqui sendo treinados, cumprindo, irmãos, tudo aquilo que nós damos para eles fazerem. E eles estão fazendo com excelência, amém? Estão crescendo no serviço ao Senhor. Como eu disse, essa igreja é uma igreja que prega que nós devemos ter um coração para servir. Amém? E esses irmãos jamais ficarão atrasados, jamais ficarão para trás. Eu tenho 16 anos de evangelho, para 17 já. E desde o tempo que eu me converti, eu venho servindo ao Senhor. Fui chamado para servir bem cedo. E venho sempre servindo e sempre crescendo no Senhor. Estou crescendo até hoje, não cheguei ao topo, preciso ir muito longe ainda. E vou continuar servindo ao Senhor e crescendo. Amém? A Bíblia chama, irmãos, a Bíblia nos chama para servir e para ter um coração de servo, como Cristo teve. Porque a Bíblia diz que ele, sendo Deus, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Mas antes ele assumiu a forma de servo. Jesus assumiu a forma de servo. Então o diaconato, a diaconia da igreja é simplesmente assumir uma forma de servo. Para servir ao Senhor servindo aos irmãos. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando vocês dão a beber a qualquer um dos pequeninos, é a ele que vocês estão fazendo. Então tudo que vocês fazem aqui, quer seja para as crianças, quer seja lá fora, quer seja aqui dentro, não é para homens que vocês estão fazendo simplesmente, embora vocês